Você já saiu de uma reunião se sentindo diminuído e sem conseguir explicar exatamente o que aconteceu? Alguém foi educado, não disse nada explicitamente ofensivo, mas de alguma forma você se sente desrespeitado como profissional. Você pode estar sendo vítima de microagressões no ambiente de trabalho. Eu sou Letícia Belia, psicóloga especialista em comunicação, e eu vou te mostrar como funcionam os ataques sutis à sua competência, autoridade e credibilidade que acontecem de forma aparentemente inocente e que podem destruir a sua autoconfiança e prejudicar seriamente a sua progressão na carreira. Quando você entende como essas dinâmicas funcionam, você pode se proteger delas e até mesmo transformá-las em oportunidades para demonstrar a sua capacidade de liderança e competência. Microagressões profissionais são comportamentos aparentemente menores, que questionam a sua competência e autoridade, ou o direito de estar em determinada posição. Elas são bastante sutis para serem negadas e confrontadas, mas consistentes o suficiente para criar um padrão destrutivo. A diferença entre um comentário isolado e uma microagressão está na repetição que gera o impacto cumulativo. Um colega questionar uma decisão sua uma vez pode ser um feedback legítimo. O mesmo colega questionar sistematicamente as suas decisões enquanto aceita decisões similares de outros profissionais é uma microagressão. Microagressões são particularmente destrutivas e eficazes porque operam no limite da percepção. Você percebe que algo está errado, mas não consegue apontar um comportamento específico que seja claramente inadequado. Isso cria um estado de confusão interna que prejudica a sua autoconfiança. Além disso, quando você tenta se defender de uma microagressão, você corre o risco de parecer excessivamente sensível ou paranoico. A pessoa que comete a microagressão pode facilmente negar a intenção de fazer você parecer alguém que vê problema onde não tem. Para identificar microagressões, você precisa olhar para padrões de comportamento, não para incidentes isolados. Pergunte-se: essa pessoa trata os outros profissionais do mesmo nível hierárquico, da mesma forma que te trata? As mesmas atitudes que são questionadas em você são questionadas nos outros? Se você percebe que sistematicamente recebe tratamento diferente em situações similares, provavelmente está lidando com microagressões. O questionamento constante de competência acontece quando alguém sistematicamente solicita explicações adicionais para suas decisões, mesmo quando você tem autoridade e competência para tomá-las. Eles não questionam a decisão em si, questionam a sua capacidade de ter tomado essa decisão. Você tem certeza que essa é a melhor abordagem? Isso não é uma pergunta sobre estratégia, é uma pergunta sobre a sua competência para avaliar estratégias. A diferença é sutil, mas o impacto é significativo. Outro padrão comum é solicitar validação adicional para as suas propostas, quando propostas similares de outros profissionais são aceitas sem questionamento. Você já discutiu isso com o João? O objetivo de uma pergunta dessas não é garantir a qualidade, é estabelecer que você precisa de supervisão adicional, enquanto outros profissionais do mesmo nível são tratados como autônomos. Você apresenta uma ideia e alguém complementa, explicando conceitos básicos que você obviamente já domina. Isso é interessante, mas você precisa considerar que clientes valorizam qualidade. Como se você não soubesse que clientes valorizam qualidade. Eles não estão agregando valor à discussão, estão estabelecendo uma dinâmica onde eles são professores e você é o aluno que precisa de orientação básica. A mesma pessoa que aceita passivamente apresentações de outros colegas constantemente interrompe as suas apresentações para esclarecer pontos que você já está explicando perfeitamente bem. Ou então reformula suas ideias para garantir que todos entenderam. O resultado é que você perde o controle da narrativa da sua própria apresentação e a audiência fica com a impressão de que você precisou de ajuda para comunicar as suas ideias adequadamente. Existe também o caso das suas contribuições serem minimizadas, o que resulta na sua invisibilidade estratégica. Isso acontece quando as suas contribuições são sistematicamente ignoradas, quando contribuições similares de outros profissionais recebem atenção e o reconhecimento adequado. Você fala algo em uma reunião e ninguém responde. 10 minutos depois, outra pessoa fala algo similar e todas se interessam. Você sugere uma solução e ela é ignorada. Na semana seguinte, alguém sugere a mesma solução e é parabenizada pela criatividade. Outro tipo de microagressão é o redirecionamento de conversas. Acontece quando você está falando sobre um tópico no seu campo de expertise e o outro sistematicamente redireciona a conversa para outras pessoas, mesmo quando você é claramente a pessoa mais qualificada para falar sobre o assunto.
Isso é interessante, Maria. João, qual a sua opinião sobre isso? Eles não negam a sua competência diretamente, mas redirecionam a atenção para outras vozes de forma que tiram foco da sua autoridade sobre o assunto. Atribuição de tarefas inadequadas é um outro mecanismo de microagressão. Imagine que você recebe com frequência tarefas que são abaixo do seu nível de competência, enquanto projetos desafiadores são direcionados para outros profissionais com qualificações similares às suas. Quando você questiona, a resposta é que queriam garantir que você tivesse tempo para fazer um bom trabalho, ou acharam que você se interessaria por esse projeto. Na superfície parece consideração, na prática, limitação de oportunidade de crescimento. Se você está reconhecendo esses padrões no seu ambiente de trabalho e vê valor nesse tipo de informação para saber como ajustar a sua postura, já curte esse vídeo e me segue para receber mais conteúdos como esse. A apropriação de ideias como microagressão acontece quando existe um padrão claro. Suas ideias são consistentemente desenvolvidas ou melhoradas por outros, que recebem o crédito pela versão final. Você propõe uma estratégia, alguém sugere pequenos ajustes, que na verdade são cosméticos. A estratégia é implementada com sucesso, mas o crédito vai para quem fez os ajustes como se a ideia original fosse um mero detalhe. Existe também a falsa preocupação que disfarça uma ideia de descrédito em você. Puxa, Maria, você está assumindo muita responsabilidade. Será que não deveria pedir ajuda? Aparentemente, essa colocação soa como uma demonstração de cuidado. Na prática, ela está plantando dúvidas sobre a sua capacidade de gerenciar as suas responsabilidades. João está muito confiante na apresentação e espero que ele tenha preparado bem os dados. Tecnicamente, é uma preocupação legítima. Contextualmente, está sugerindo que a confiança de João pode ser desproporcional à sua preparação. E essa situação pode piorar dependendo da pessoa a quem o comentário está sendo dirigido. E se for para um líder de poder que não conheça bem o João? Em reuniões onde você está liderando, se alguém questiona insistentemente as suas decisões de forma que mina sua autoridade perante a equipe, observe. São questionamentos técnicos legítimos? Ou eles questionam por que você está no comando dessa situação? Você já considerou fazer isso de uma forma diferente? Em um contexto no qual as suas decisões anteriores foram bem-sucedidas, não é uma sugestão construtiva e nem amigável. É um questionamento público da sua capacidade de liderança. E aí você deve estar se perguntando como responder de forma estratégica em situações como essas. Quando enfrentar questionamentos desnecessários sobre a sua competência, responda com dados. Com base nos últimos 3 projetos que eu liderei, essa abordagem gerou X% de melhoria nos resultados. Você tem dados que sugerem uma abordagem diferente? Dessa forma, você estabelece credibilidade baseada em fatos e devolve o ônus da prova. Para interrupções constantes, estabeleça controle da conversa. Vou terminar o meu ponto e depois eu ouvirei a sua perspectiva. Seja firme, mas profissional. Mantenha o registro das suas contribuições e ideias. E-mails de follow-up após reuniões é uma forma eficiente. Conforme discutimos hoje, a minha sugestão foi implementar A, B e C. Isso cria rastro documental que dificulta a apropriação posterior. Cultive relacionamentos com pessoas que reconhecem e valorizam as suas contribuições. Quando você tem aliados que testemunham a sua competência, fica mais difícil para os outros questionarem a sua autoridade. Desenvolva a habilidade de ser assertivo sem ser agressivo. Aprecio a sua preocupação, mas eu tenho confiança na minha capacidade de gerenciar esse projeto. Você reconhece a intenção aparente, mas estabelece a sua posição claramente. Ao mesmo tempo que microagressões são destrutivas, elas também podem ser oportunidades para demonstrar a sua capacidade de liderança. Quando você responde de forma competente e estratégica a tentativas de minar a sua autoridade, você demonstra ter as capacidades que tornam alguém um líder eficaz. A forma com que você lida com questionamentos desnecessários, apropriação de ideias e tentativas de invisibilidade mostra a sua capacidade de manter controle em situações desafiadoras. Essas são competências essenciais de liderança. Enfrentar microagressões te ensina a estabelecer limites, comunicar autoridade e manter a sua imagem de confiança, mesmo quando outros tentam diminuí-la. Essas são habilidades que vão te servir em qualquer posição de liderança que você assumir no futuro. Aqui o objetivo não é se tornar defensivo, confrontativo, mas desenvolver a capacidade de manter a sua presença profissional e autoridade, independentemente de como os outros tentam te tratar. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo,
Compartilhe esse vídeo e contribua para que mais profissionais estejam preparados para os desafios da vida corporativa. E lembre-se, você tem competência para liderar. A questão é, você vai permitir que outros definam como você é percebido ou vai assumir o controle da sua narrativa profissional? Nos vemos no próximo vídeo.